Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Deus esteja sempre conosco e que nós estejamos prontos para recebê-lo. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Talião. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa lei de Talião, eu ficava assim indignada com esse Talião. Primeiro, eu imaginava que ele fosse um homem muito grande, né? Que fosse um homem, e pelo ão eu achava que era um homem muito grande, que tinha uma voz muito grossa e que era um homem muito mau, né? Porque a lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Então eu ficava muito assustada. Achava que era assim uma coisa descomunal, né? Mas aí, quando eu comecei a procurar saber o que era isso, como é que isso funcionava, e aí eu descobri que Talião não é um homem, né? Talião é uma palavra que vem do latim, taliones, né? Talho, que deu origem a taliones, né? E que significa igual, idêntico, tal, né? Parelho, né? Equivalente. E então, a lei de Talião é a lei. O que é então essa lei, né? É a lei que consiste na rigorosa reciprocidade ou equivalência, né, do crime e da pena. Cada crime deve ter um castigo correto e proporcional, né, sem exageros ao crime. A lei de Talião significa que a lei deve ser justa, não exagerando, nem por falta de castigo e nem por castigo exagerado, né? Nem por excesso de castigo. A lei de Talião é também conhecida como olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga, bateu, levou, né? Assim que nós conhecemos os sinônimos, né, do olho por olho, dente por dente. Então, segundo a história, os primeiros indícios dessa lei foram encontrados no Código de Hammurabi no século XVIII, no ano de 1780 a.C., no reino da Babilônia. Então, o que é esse Código de Hammurabi, né? Quem foi Hammurabi? Hammurabi foi um rei na Mesopotâmia, né, que fazia parte do reino da Babilônia. E ele que produziu, né, esse código. O que é esse código? É um conjunto de 281 leis que dispõe sobre regras e punições para eventos da vida cotidiana. O código ele é baseado na lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, para cada ato fora da lei, haveria uma punição que acreditavam ser proporcional ao crime cometido. Mas por que eles tiveram que criar essa lei de Talião? Porque o povo era tão bárbaro, né? Tão violento, tão agressivo, que a pena para os crimes era desmedida, era desproporcional, era muito além do crime que o indivíduo havia cometido. Então foi preciso regularizar, né? Que a pena fosse condizente com o crime e não exagerada. Na Torá, ou na lei de Moisés, né, que também pode ser a lei de Moisés, ou Torá, que também pode ser chamada de Pentateuco, é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, do Velho Testamento. Moisés, estima-se que Moisés a escreveu no século 13 a.C. Ela é expressa em trechos como Êxodo, Levítico, Deuteronômio e consiste em que o criminoso seja punido de igual maneira, né, ao dano causado ao outro. Não se sabe se Moisés se inspirou no Código de Hammurabi ou se ele propôs esta lei para o povo judeu espontaneamente, né, talvez inspirado pela providência divina. O fato é que Moisés liderava uma multidão muito rebelde, né? Eram homens e mulheres muito rudes. Então ele criava as leis e lhes dava caráter divino.
Ele dizia ao povo que as leis vinham de Jeová, mas eram deliberações dele mesmo para conter a violência do povo, né? Mas com certeza era sob inspiração. Modernamente, essa lei é conhecida hoje como retaliação, né? E a introdução deste princípio, né, desta causa primeira nas leis da humanidade, objetivou estabelecer uma primeira noção de justiça nas relações humanas, visto que no passado, né, a cobrança da dívida, fosse essa dívida qual fosse, era desmedida. Alcançava o devedor de um modo desproporcional ao prejuízo que ele havia causado, né? Extrapolava o direito do indivíduo de se ressarcir, de compensar, né, a possível perda. Então, os fortes se sobrepunham aos fracos. E em tempos bárbaros, né, essa proposta, né, a proposta de uma lei que acenasse uma visão mais de igualdade, né, uma visão mais equânime de justiça, foi uma dádiva para a sociedade da época, né? Na verdade, foi um avanço moral para as pessoas da época, né? Mas o tempo passou e veio à Terra Jesus, o Cristo, né? O Espírito puro por excelência. O que fez Jesus em relação a essa lei? Ele ditou o seu fim? Não. Ele decreta a sua nulidade como lei de Deus? Não, né? Ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele ratificou a lei, né? Ele ratificou esse princípio ao dizer que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Isso ele disse quando, gente? Quando ele estava para ser preso. E Pedro, para defendê-lo, desembainhou a espada e com um golpe certeiro feriu o sacerdote, né? O servo do sacerdote, aquele servo que se chamava Malco, né? E esse servo estava lá, o Malco estava lá, para dar cumprimento ao fato que Jesus já havia predito, né? Eles iam prender Jesus, e Jesus já sabia disso, né? Isso está em Mateus, no capítulo 26, versículo 52. E nesse momento, Jesus apresenta uma nova e surpreendente proposta quando ele disse, quando Pedro desembainhou a espada, né, e ia cortar a orelha do Malco, do servo do sacerdote, Jesus diz para ele assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Com essa advertência, Jesus está revogando alguns ensinamentos das antigas escrituras, né? Ele está tornando sem efeito o dente por dente. Jesus, então, propõe uma atitude revolucionária para a época, sugerindo que o ofendido abrisse mão de qualquer represália, né, de qualquer vingança, não pagando o mal com o mal, mas apenas com o bem. Isso, então, era outro avanço moral para aqueles espíritos pouco acostumados ao perdão. Nos tempos de Jesus, o povo já era um pouco menos rude, né? Um pouco menos violento que no tempo de Moisés. As leis criadas por Moisés, olho por olho, dente por dente, outras mais, né? Aplainaram o caminho para que Jesus pudesse lhes trazer a boa nova. Ensinar a lei de amor às criaturas da terra. Então, quando Jesus disse isso naquele momento para Pedro, é porque ele sabia que algumas pessoas, né, ou muitos dos que estavam lá naquele momento, naquela época, já iam começar a entender que não deveria ser olho por olho, dente por dente, mas apenas olho por olho, né? Então,
com a imagem da espada ferindo aquele que com ela fere, né? Jesus não descartou a existência do olho por olho. O tempo passou e chegou o momento de uma nova revelação para a humanidade. O advento, né? A vinda, a chegada da doutrina dos espíritos, em cujas obras básicas encontramos várias citações sobre a lei de Talião. No Livro dos Espíritos, na questão 764, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 8, nos itens 16 e 21, em A Gênese, no capítulo 11, no item 34, na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 8º. É uma surpresa para nós esta lei consagrada, né, nos textos espíritas? A lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente? Não. Porque o próprio Allan Kardec disse em A Gênese, no capítulo 1, no item 56, que a moral que os espíritos ensinam é a moral do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. E por quê? Porque Jesus, o Espiritismo está confirmando o que Jesus disse, né? Não precisa mais dente por dente, mas sim o olho por olho. Se Jesus não suprimiu, né, se ele não aboliu a lei de Talião, o Espiritismo também não poderia tê-lo feito. Fechou-se então o ciclo das revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. E em todas as três, o mesmo conceito confirmado, a mesma proposta de uma justiça mais justa. Poderia ser diferente? Não. Porque leis de Deus, como essa, não são de curta duração. Então, a lei de Talião é lei de Deus? Vamos ver, né? Por que as leis naturais, as leis divinas, não são de curta duração? Porque elas devem viger, né? Elas devem vigorar enquanto o homem não aprende e não entende como se portar dentro do meio em que ele vive, na sociedade em que ele vive, né? Tais leis, as leis naturais ou as leis divinas, né, elas devem existir enquanto o espírito, ainda tímido em seus avanços morais, não aceita os princípios de outra lei divina. E qual é essa outra lei divina que Jesus veio nos trazer? A lei do amor, né? Nós ainda não aceitamos a lei do amor. Nós ainda não temos essa lei entronizada, né, dentro de nós. Os princípios da lei do amor devem ser exercitados continuamente. Caso contrário, seremos surpreendidos pelo olho por olho. E estamos sendo surpreendidos, né? A lei divina, a lei natural, ela vigora até que nós nos conscientizemos de que não se pode ferir com a espada impunemente, sem consequências graves para nós e para a nossa jornada evolutiva. Se eu faço mal ao outro, eu não fico impune, né? A lei de Talião existe ainda e existirá por muito tempo. Mas quem teria o direito moral de aplicar a lei de Talião? Seremos nós, espíritos ainda em evolução? Seriam os espíritos puros que já fazem a vontade do Pai? Não, né? Nem uns nem outros. Quem aplica a lei de Talião é o próprio Deus. Nossa, mas Deus, né? Infinitamente bom e justo, aplicando a lei de Talião. Como que ele faz isso? Ele faz isso para o nosso bem e por meio da reencarnação, né? Foi ele que formulou a lei e foi ele que nos deu a chance de reencarnar para cumprir a lei, né? Então, a lei de Talião não é lei humana. Mas em que condições ele aplica essa lei? Antes de vermos em que condições, nós vamos lá para o Novo Testamento, que há outra lei de Deus que diz: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Pedro, o apóstolo, né, que foi advertido por Jesus de que se ferisse com a espada ele seria ferido, é que registrou em sua epístola esse tesouro de ensinamento que foi deixado por Jesus.
Então, gente, quanta beleza na criação dessas leis, né? A primeira lei é a advertência e igualdade, né? Advertência e paridade. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, se eu faço mal para o meu irmão, eu vou responder por esse mal que eu fiz a ele, né? E na segunda lei, nessa lei da caridade, que a caridade cobrirá a multidão de pecados, né? O que a gente encontra nela? A misericórdia divina e a nossa salvação, né? Caridade com os outros, né? Uns com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Com isso, fecha-se outro ciclo. Deus permitiu que fosse apresentada no passado a sua lei de talião. Ele permitiu que Hammurabi usasse, né, a lei de talião. Ele permitiu que Moisés usasse a lei de talião. E permitiu que eles aplicassem essas leis. Mas no transcorrer do tempo, ele apresentou outra lei, informando que todo aquele que amar poderá se livrar da aplicação da primeira lei, que é a lei de talião, né? Na época de Hammurabi, na época de Moisés, os indivíduos, né, as pessoas, tinham condições de receber naquele momento a lei de amor? Não, porque eles eram muito rudes, né? Eles ainda não tinham a evolução espiritual que nós já temos hoje, né? Então, foi só com Jesus que veio essa segunda lei. Mas em que condições, então, Deus aplica a lei de talião? Toda vez que transgredimos as leis de Deus e não reparamos pelo exercício do amor os prejuízos causados ao próximo pelos nossos atos inconsequentes, ainda nos satisfazendo em continuar ferindo com a espada, Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos faz passar pela espada. Não para nos punir, mas para nos educar e inibir futuros delitos. Ele mostra que todos somos irmãos e que um irmão não deve ofender outro irmão sem que lhe sejam pedidas contas de seus atos. Pela segunda lei, que é a lei do amor, estas contas podem ser plenamente sanadas, sem que nós precisemos passar pelo fio da espada. É muito triste, né, gente, pensarmos que ainda hoje, né, 3.800 anos da lei de talião, aplicada nos tempos de Hammurabi, de Moisés, nós desejamos ainda ofender o outro, o nosso próximo, o nosso irmão, na mesma proporção de ofensa por nós percebida, né? Às vezes até em medida desproporcional. Todos os dias nós temos notícias de brigas com lesões, né? Lesões graves, originadas em acidentes leves de trânsito, de relacionamentos conjugais, de divergências de opiniões. Quantos matam o irmão porque o irmão discorda da opinião dele, né? De interesses políticos, de interesses sociais, profissionais, pessoais, né, que levam à agressão, que levam a guerras em pleno século XXI. Notemos a gravidade da situação. Tais atitudes nos situam moralmente na antiguidade da história, né? Parece que muito de nós ainda estamos lá nos tempos de Hammurabi, lá no século XVIII a.C., ou então no período em que viveu Moisés, no século XIII a.C. Nós não podemos permanecer tão atrasados, né? Principalmente nas questões morais. E é o que fazemos quando nós afirmamos orgulhosamente que não levamos desaforo para casa. Ou que bateu, levou, né? E eu, assim, acho que eu estava muito assim no meu mundinho, então eu não achava que isso já não existia mais. Mas depois de uns projetos aí em que eu me engajei e comecei a conviver com pessoas diferentes, né, com pessoas
de outras culturas e de outros níveis sociais, tudo, eu vi isso muito presente. E eu fiquei muito assustada quando eu ouvia falar, não, eu não levo desaforo para casa. Mas não levo mesmo. Mas aquilo me deixou tão amedrontada, tão assim, preocupada, que eu fui até estudar de novo essa lei de Talião, porque isso é a aplicação da lei de Talião, né? Em pleno século XXI. E o que é que faz com que a gente haja assim ainda hoje? É o nosso orgulho, que é uma das chagas da humanidade, né? O nosso orgulho que está acima de tudo. É o orgulho nos fazendo o quê? Estúpidos, né? Nos situando moralmente na antiguidade. O que nos dá um pouco de alívio é que muitos de nós, agora mais conscientes, né? Sinceramente arrependidos, solicitamos a pena do olho por olho, antes de reencarnar. Quando nós estamos lá no período de erraticidade, né, estudando, aprendendo, aí nós vemos o que nós fizemos aqui, aí nós já temos condição de nos arrependermos, né, e de pedir para voltar aqui e corrigir as nossas faltas, né, e com isso acelerar o nosso próprio progresso. Então, gente, se nós temos esperanças de um mundo mais justo, de uma sociedade mais igual, se desejamos realmente esse mundo de regeneração que está acontecendo, temos que começar por nós. Temos que começar a pensar sobre isso, né? E não pensar em levar desaforo para casa, né? Mas que desaforo? Esse desaforo de querer a vingança, de querer descontar no outro o que ele me fez, né? Que às vezes a intenção dele nem foi de me ofender, mas o meu orgulho é tão maior, é tão grande, que eu me sinto ofendida. Então eu quero revidar, eu quero me vingar. Então, se nós desejamos esse mundo novo de regeneração, comecemos a nossa reforma íntima. Não importa os outros, não me importa se o outro quer se vingar, mas eu não quero. Eu estou fora, né? Lembremos-nos de Pedro e guardemos, então, igualmente em nossos corações, a superior proposta de Jesus, que recomenda retribuir o mal com o bem, perdoando e nada mais, né? Deixando que as sábias e educativas leis de Deus hajam de acordo com olho por olho, onde e quando se fizer necessário, e enquanto perdurar a dureza de nossos corações. Eu fico tão aliviada com isso, porque eu sei que eu não preciso querer que o outro pague pelo que ele me fez. Eu não preciso desejar isso para ele, eu não preciso querer me vingar dele, né? Eu tenho mesmo é que orar por ele e pedir que ele seja mais manso, que ele reflita sobre as atitudes dele, né? E que ele seja mais manso, que é para o próprio bem dele, que é para a evolução dele. Eu não preciso querer fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque a lei de Talião, do olho por olho, ela é divina, né? E se ele está fazendo aqui, neste momento, o mal para os irmãos, ele vai voltar, ele vai ter uma próxima oportunidade de voltar aqui e corrigir tudo que ele fez. Então, eu não preciso corrigi-lo, né? Eu não preciso querer me vingar dele, né? Eu preciso, sim, orar por ele. E quando Jesus nos diz que é para darmos a outra face, ele não está dizendo para a gente ser bobo, não. Ah, você me bateu aqui? Bate aqui agora. Nada disso. Ele está dizendo, quando ele diz para dar outra face, ele está dizendo que é para nós não vingarmos, né? Nós não pagarmos o mal que o outro nos fez com mal, e sim com o bem, né? Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, é a melhor solução, né? Para que o outro reconheça que eu não vou revidar, que eu não vou me vingar, e que o que ele está me fazendo não vai fazer mal para mim, vai fazer mal para ele, né? A maioria das doenças das pessoas nos hospitais é por causa dessa vontade, né? Ou desse orgulho que a pessoa tem de querer revidar o mal que o outro lhe fez.
Às vezes o outro nem fez mal, né? Nem foi com aquela intenção, mas eu já percebo como um mal, né? A minha interpretação já é outra, e a minha vontade é de me vingar. E enquanto eu não consigo me vingar, eu fico remoendo, e eu trago para mim doenças, né? É incrível, incrível. Eu fiquei admirada quando eu comecei a perceber isso, com pacientes que iam para a cirurgia, com pacientes que estavam no hospital. Todas as doenças é por causa dessa dor, né? Dessa dor inventada, né? Que a gente inventa a dor, a gente inventa a ofensa. Todas as doenças, né? Ou pelo menos a maioria das doenças, é por causa desse ressentimento que a gente tem em relação ao outro, né? É achar que o outro fez o mal, né? E que se eu não revidar esse mal, eu vou estar levando um desaforo para casa. E meu orgulho não permite isso. E isso faz mal mesmo para a gente. E isso nos inscreve na lei de Talião, né? Podemos ter certeza aqui que nós todos estamos inscritos lá. Então, vamos pensar, vamos começar a refletir sobre nossas atitudes, né? E vamos ver se a gente se inscreve para a próxima, não tem dúvida, nós já estamos inscritos, né? Mas, quem sabe, para as próximas, né, a gente não se inscreve mais na lei de Talião. Então, obrigada a todos. Boa noite.